Primeira carta do apóstolo Pedro, do capítulo 5 da palavra de Deus. Vamos ler apenas 4 versículos. Glória a Jesus. Diz assim: aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Querido Deus e eterno Pai, obrigado pela tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Acertados, irmãos. Queridos, é bem verdade, eu creio que ainda existe no meio dos homens de Deus, de pessoas de Deus, pessoas que ainda agregam este valor. E o valor, vocês vão saber que valor é esse. Amém. Mas, primeiramente, quero aqui falar para os irmãos a forma como o apóstolo Pedro ele se apresenta e a visão que ele tem. Entendeu? Porque, primeiro, ele nos coloca acima de quem quer que seja. Ele coloca ali como aquela pessoa que também deveria ter os mesmos cuidados como os outros teriam. Mas essa carta que foi escrita aos cristãos, a comunidade cristã que estava no ponto, na Ásia, nos dispersos ali, ele manda uma carta para esse povo para uma liderança que havia entre eles. Então havia uma comunidade cristã e havia também entre eles ali uma liderança que os apacentava. E aqui ele coloca exatamente assim, como lembro, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Primeira coisa que ele fala, participante das aflições de Cristo. Por que isso, irmãos? Porque o apóstolo Pedro, ele acompanhou toda a trajetória do Senhor Jesus Cristo. Ele, como foi um dos primeiros a ser chamado, ele acompanhou todo o processo de orientação, de ensinamento, de admoestação. Ele foi aquele que acompanhou e passou a conhecer um pouco de tudo aquilo que Jesus vivia, e principalmente na questão do sofrimento. Ele foi aquele mesmo Pedro, na verdade, que cortou a orelha do sumo sacerdote, do servo sumo sacerdote chamado Maicon. Esse foi o mesmo Pedro. Ele foi o mesmo Pedro que diz que aonde Jesus iria, ele iria também, se pudesse, morreria no lugar. E ele foi o mesmo que Jesus chegou para ele, como está em Lucas, capítulo 22, versículo 31, e que ele fala: Pedro, Satanás tem tentado se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não se desfaleça. Quando te converter, ele fortalece os teus irmãos. Então, o mesmo Pedro que era repreendido, o mesmo Pedro ali que estava sempre disposto,
o mesmo Pedro, na verdade, também, como está em Mateus, capítulo 16, verso 18, em que Jesus falou com ele, e sobre essa coisa da igreja, o Pedro que recebeu a revelação de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Esse mesmo Pedro, na verdade, quando Jesus foi crucificado ali, quando Jesus foi preso, melhor dizendo, aquele Pedro que negou 3 vezes, aquele Pedro que, na verdade, com medo ele negou. Esse Pedro, na verdade, é o mesmo Pedro, na verdade, também, segundo a palavra de Deus, quando Jesus falou com ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E na terceira vez: Senhor, tu sabes. E começou a chorar. Mas Jesus falou com ele: apacenta as minhas ovelhas. Esse Pedro, na verdade, aqui agora, com toda essa experiência, que também ele correu ali, depois que foi avisado acerca da ressurreição de Cristo, que correu também ali e foi ver se realmente tinha acontecido. Então Pedro teve muita experiência com Jesus, acompanhou todos os dilemas, os problemas. Pedro ele também estava no monte, ele, Tiago e João, Jesus falou: fiquem aqui que eu vou ali orar. Esse mesmo Pedro não aguentou orar nem uma hora. Ele estava no processo de treinamento e preparação, estava passando por esse processo, mas estava ali. E agora, depois que ele recebe a incumbência de tratar das ovelhas, ele assume a responsabilidade, e agora ele envia uma carta. Uma pessoa que tinha nele não a preocupação com dinheiro, não a preocupação em mostrar que era o melhor, não era aquela preocupação, na verdade: eu andei com Jesus, eu sou o maior porque eu andei com ele, eu acompanhei, quem é vocês? Não era isso não. Esse mesmo Pedro aqui, na verdade, ele foi diferente. Ele agora aqui já estava consciente, estava tratado, estava dentro do propósito de Deus, mas mesmo assim ele sabia que eu sou presbítero também como eles, ou seja, eu não sou melhor do que eles, eu não estou acima deles, eu também sou um apacentador como eles. Ele se coloca dessa forma, porque tem tanta gente, irmão, achando que tanta gente batendo no altar, dizendo: quem manda sou eu, e faça e acontece. E você percebe aqui que alguém com toda essa bagagem que tinha, não se prestava a querer se aparecer, não, pelo contrário, ele estava dizendo: eu também sou presbítero como eles. Quem deve essa carta é alguém semelhante aos que estão aí também apacentando, semelhante a esses que estão na asa, que estão no ponto, que estão aí. O que nos chama a atenção é que ele diz primeiramente isso, depois diz: olha, testemunha das ações de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Outra coisa importante aqui, participando da glória que se há de revelar. Sabe que glória é essa? Não é a glória terrena, porque muitas vezes, irmãos, infelizmente, a gente tem a tendência de querer fazer sucesso aqui na terra, de querer ser glorificado aqui na terra. A gente tem essa tendência, infelizmente, é isso. A gente quer ser abraçado, quer ser beijado, quer ser acariciado, quer ser isso, quer ser aquilo. Mas aqui, esse homem de Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com algo bem maior, algo que não tem como medir. Nós não temos como medir isso. Isso, essa glória que ele fala, está em Romanos 8:18, tendo por certo que as aflições que sentimos agora não dá para se comparar com a glória que deve ser revelada. Paulo escreveu também sobre essa glória, como também está em 1 João capítulo 3, verso 1 a 4, que diz que nós ouviremos como ele realmente é.
Muitas coisas acontecem no intuito de tentar nos desanimar, nos esmorecer na fé. Muitas coisas acontecem para poder nos entristecer. Todos nós passamos por isso. Mas eu já com os irmãos segundo que lemos aqui. Tem algo muito além disso. Muito além disso. O que Deus quer que a gente aprenda é administrar as crises que nos sobrevêm. E não são crises dadas por Deus. É o nosso dia a dia. É a nossa natureza carnal. Já é uma crise. Já é um leãozinho que está aqui dentro dormindo quietinho. Já é uma crise. Porque se ele acordar, pronto. Então já é o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa família. E evidentemente, o apóstolo Pedro não vai pensar que ele falou isso estando bem bom, não. Ele também tinha as crises dele, tinha os problemas dele, tinha as lutas dele. Principalmente a forma como ele foi morto. A forma como ele foi morto, ele não quis ser crucificado como o mestre dele, como o nosso mestre foi. Não, segundo a história, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não se achava digno também, porque ele entendia na verdade que ele não tinha esse mérito. E qual o mérito que a gente tem às vezes? A gente procura ter mérito em tudo. A gente procura ter mérito em tudo quanto é jeito da nossa vida. E o que a Bíblia nos ensina, na verdade, é exatamente que devemos estar aguardando para ser participante da glória que será de ser revelada. É algo tremendo, é algo grande. E que a gente muitas vezes não tem esse entendimento. Você sabe por quê? Porque na verdade nós damos muito mais valor à luta que a gente está passando de que para essa glória que há de ser revelada. Nós damos muito mais valor às críticas que recebemos. Nós damos muito mais valor às provocações que vêm sobre nós. E muitas vezes, por darmos esse valor, nos encontramos muitas vezes com a fé abalada, sem esperança. Mas aqui é alguém que estava passando na luta, mas também não tinha sua fé abalada. E quantos irmãos estão com a fé abalada, não tem essa esperança? Uma das coisas que a gente deve aprender é que as perseguições não vão deixar de acontecer, porque Jesus Cristo falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou isso. Mas também ele falou em João 14, verso 1, 2 e 3, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa glória aqui, muitas moradas. Essa dor que a gente sente vai ficar por aqui. Sabe por quê? Porque lá não vai ter farmácia para ficar comprando remédio. Não. Lá não vai ter preocupação de guardar o dinheiro no final do mês para comprar um bujão de gás. Sabe aquela preocupação que quando vai chegando no final do mês, em que o gás começa a ficar vermelho, já está apontando que vai acabar, o senhor bota a mão na cabeça, meu Deus do céu, se acabar agora estou perdido. Lá não vai precisar disso não, meu irmão. Lá não vai precisar ficar preocupado com inflação. Aqui está preocupado com isso, preocupado com o salário que não dá para comprar mais nada, preocupado com tudo que está acontecendo aqui, porque nós estamos aqui, mas Jesus falou na palavra de Deus em João que nós somos do mundo, mas não somos deste mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. João 17:16,
estão vivendo aqui, mas não somos daqui. Pedro estava vivendo, mas na visão dele, ele não pertencia àquilo ali. Porque só alguém, para falar essa palavra, como diz, participante da glória que se há de revelar, só alguém entendendo que não está ali, mas não é dali. Está vivendo, mas não é dali. Sabe que um dia estará em algo muito maior, muito melhor. A luta, ela faz parte de um processo. Porque Jesus, como nos chamou, Ele nos chamou e nos deu um pacote completo. Um pacote completo, com tudo. Situações, problemas, lutas, perseguições, tudo isso vem junto. Quando ele fala, não tereis aflições, terei. Então vocês terão aflições. Agora fique firme. Fique firme. No mundo vocês vão ter luta, vão ter dificuldade, vão ter provações, vão ficar doentes, vão perder os queridos, terão que enterrar. Tudo isso vai acontecer porque vocês estão no mundo. Só que você tem que entender que vocês não são desse mundo. Mas passar por todo o processo em que toda pessoa do mundo passa. A diferença é que vocês um dia estavam comigo. Glória a Deus. A diferença é que um dia vocês estarão comigo. Essa é a grande diferença. E só alguém dessa forma, que pensa desse jeito, para poder dizer, para ter essa esperança. É essa esperança que eu, você, nós temos que ter. É essa esperança. Aleluia. A segunda parte aqui que ele fala, terceira parte que diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por toda ganância, mas de ânimo pronto. Ele agora dá um conselho aos presbíteros que estavam lá apacentando o rebanho. E o conselho é apacentar o rebanho de Deus. Ele não diz que o rebanho não pertence a pastor, gente. O rebanho pertence a Deus. Foi Jesus que comprou com derramar o seu sangue. Foi Ele que comprou. Não pertence a pastor, não é dono de nada. Quando muito, é um apacentador. Aquele que cuida do maior patrimônio de Deus. Do maior patrimônio que foi comprado por preço de sangue derramado na cruz do Calvário. E aqui ele aconselha, deixa bem claro, apacentar o rebanho de Deus. Primeiro, segundo, que está entre vós. Depois, tendo cuidado dele. Mas o que é ter cuidado dele? Não por força. Não por força, mas voluntariamente. Ou seja, o que é voluntariamente? Voluntariamente vai se colocar à disposição. É se colocar à disposição para servir, para cuidar. Voluntariamente. Isso é tão forte na verdade. O que quer dizer? Sejam responsáveis com o rebanho de Deus. O que é ser responsável com o rebanho de Deus, irmãos? O que é? O salmista, no Salmo número 23, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Apacentar
aqui, ou seja, de forma voluntária, com cuidado, é ter um bom pasto, ter uma boa comida, ter uma boa água, ter um cuidado devido, ficar preocupado, não chegar e dizer que nada, se for embora Deus manda mais, não é assim. Se sair, Deus, não é por isso, não é dessa forma. Isso aqui, na verdade, quando fala sobre isso, não com força, mas voluntariamente, ou seja, estar à disposição é ter o melhor alimento, o melhor cuidado. Isso daqui não significa que, na realidade, mostra que é dado ao líder, ao pastor, ao presbítero, que é um co-pastor, a responsabilidade. Por quê? Porque haverá prestação de conta. Porque o rebanho não pertence ao pastor. Ele não pode chegar e bater no púlpito e dizer: quem manda sou eu, e acabou. Ele não pode dizer que quer ficar a porta da rua é serventia da casa. Ele não pode fazer isso. Ele não pode, porque não é dele. Na casa dele, ele deixa entrar quem ele quer, mas na casa de Deus, ele não pode fazer isso. Na casa dele, se alguém entrar e fizer, ele bota para fora, mas a igreja não é assim. Voluntariamente. Por quê? Porque o Senhor vê a igreja como uma joia preciosa, para ser bem tratada, como Jesus falou em Mateus 16:18, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é de Deus, e por isso ele nos aconselha a ter esse cuidado. Ainda diz mais: nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, não pense em ganhar dinheiro em cima do rebanho de Deus. Não crie olho grande no que tem. É isso. Nem por torpe ganância. Sabe aquela pessoa gananciosa? Aquela pessoa, exatamente isso. Não sejam gananciosos, mas de ânimo pronto, sempre disposto. Ou seja, não diga, por exemplo: se me pagar eu vou, se me pagar eu vou pregar, se me pagar eu vou tomar conta. Não tinha isso, irmão. Hoje, nessa modernidade, estou falando do que eu sei, a pessoa, em determinadas denominações, faz seminário, 2 anos, 4 anos, aí depois ele é levado a ser pastor, porque na verdade vai mandar ele para tal lugar. Aí chama ele e pergunta: olha só, tem um lugar para você tomar conta, uma igreja para você pastorear? E lá ele, entendeu? Vai você, tua família, tudo bem? Tudo bem. Mas o que tem lá para mim? Bom, lá já está pronto uma casa com 3 quartos, que você tem 2 filhos, é isso? Então, uma casa com 3 quartos, vai ser um quarto para você, a tua esposa, teu filho e tua filha, você tem 2 filhos, um casal, tá bom? Tem um carro na garagem, um local bem localizado, tem segurança, tem tudo, e você vai ter um salário de 30 salários mínimos. Tá bom para você? Podia melhorar um pouquinho, né? Porque só a saudade que eu vou sentir, antigamente não era assim não. Pedro, apacenta minhas ovelhas.
Não quer dizer que a pessoa não deva sobreviver. Mas eu estou falando sobre a exigência que é. Há uma exigência, só vou se me dar tanto, se me dar, a casa for assim, se o carro for assim, tem que ser tudo assim. Tudo assim. É evidente que você trabalhar no nome de Deus, dirigir uma igreja, né? A pessoa vive da obra, ele está se dedicando à obra, ele está cuidando, então ele tem direito a ter o alimento dele, lógico, mas não é isso que se fala, não é dele, é sempre a pessoa gananciosa, é dizer que eu só vou se me der tanto, eu só vou se me pagar tanto, eu só vou, não é assim. E aqui, na verdade, nessa época aqui, não tem essa história não. Cuidado, não tenha ganância, esteja sempre pronto, esteja pronto para fazer, independentemente de receber alguma coisa ou não. Isso é de pronto ânimo, não olhar para o que vai receber, porque Deus é provedor de todas as coisas. Quem trabalha para Deus não passa fome. Quem trabalha para Deus não tem necessidade não. Se Ele manda, Ele garante. Aonde for, Ele garante. Ninguém passa fome com Deus não. É o melhor patrão. Ninguém passa fome. Então eu não tenho que exigir. Deus, é para mim ir, então eu vou. Onde é que é mesmo tal lugar? Tá bom, você vai, vou. E aí, pode meter o pé, se ele mandou, se é ele que mandou ir, porque às vezes é o homem que está mandando ir, não é Deus que está mandando. A diferença está exatamente nisso. Muitas vezes é o homem que está mandando, não é Deus que está mandando, porque se for Deus que mandar, é diferente. Ele garante, ele sustenta, não deixa faltar nada. O que precisar, Ele vai suprir, porque Deus é Deus. Ninguém trabalha de graça para Ele. Ele não permite isso. Outra coisa que diz, nem como temos domínio sobre a herança de Deus. Domínio sobre a herança de Deus. Às vezes, irmãos, em algumas situações, como o pastor está chegando na igreja, as pessoas podem estar, mas quando o pastor está chegando, as pessoas ficam, olha quem está chegando, corre, cuidado, não é para isso, não tem medo, não. Mas sabe por quê? Porque às vezes o pastor mete medo. Ele mete tanto medo que as pessoas ficam com medo, ficam preocupadas. Ele bate tanto no púlpito, ele bate tanto com o pé, dá soco no ar, faz tanta coisa que a ovelha fica, meu Deus do céu. E aqui diz, na verdade, que não se pode ter domínio, ou seja, não ter domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, servindo de exemplo ao rebanho de todas as formas, de todos os jeitos, com a sua vida, com o teu caráter, com a mansidão, com o domínio próprio, serviu de exemplo. Domínio próprio, caráter, tudo isso, servir de exemplo. Vou dar um exemplo para os irmãos. O que é servir de exemplo? É o pastor ter o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, isso é exemplo. Que é o quê? Amor, alegria, fé, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha, isso é servir de exemplo para o rebanho.
Se não houver amor, não tem alegria. Se não tiver amor, não tem fé. Se não tiver amor, não tem bondade. Se não tiver amor, não tem benignidade. Se não tiver amor, não tem domínio próprio. Não tem, porque o amor é a base de tudo isso. É a base de sustentação dos demais frutos. Tudo isso. Porque a Bíblia é clara quando diz, mas o fruto do Espírito que vem de Deus O fruto do Espírito é o que vem de Deus. Espírito com letra maiúscula. E tudo isso ele tem. E ele exige que também os que estão a apacentar o rebanho tenham tudo isso também. Isso chama-se exercício da fé. Exercício da fé. Sabe por quê, irmãos? Outra coisa, pastor não tem prioridade na igreja. Todos têm prioridade. Como o pastor tem mais prioridade que o rebanho, ele está com problema. Ele está em crise e não sabe. Ele não sabe, mas está em crise. Quando ele exige que o melhor é para ele, está com problema. E mais, e quando a igreja também, por sua vez, acha que tudo de bom é para aquele pastor, é um problema também. Porque o rebanho é dele, o rebanho é de Deus, não é dele. Ele também está sendo apacentado pelo sumo pastor, para poder aprender a apacentar as ovelhas, que é a herança de Deus. Herança de Deus. Pois bem, como diz, mas servindo de exemplo ao rebanho, agora vem a cereja do bolo, olha só. E quando apareceu o sumo pastor, Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, se vocês não fizerem nada disso, quando aparecer o sumo pastor, não vão receber a coroa de glória. Irmãos, a coisa mais difícil, alguém já disse, é ser pastor. Mas alguém disse que ser pastor é difícil, porque o pastor não tem com quem conversar, não tem com quem confessar. O pastor é muito solitário, ele está sofrendo, mas não pode falar nada. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Difícil ser pastor é você ter tudo isso que é colocado. Porque Deus não vai cobrar do pastor, do líder, pelo que ele passou por dentro, o sentimento dele não. É a forma como ele lida com o rebanho dele. Como lida com o rebanho dele. Por isso, a gente começa a entender a verdade, que não é simplesmente, amado, abrir uma porta e botar gente para dentro. Se não for uma chamada de Deus, vai dar ruim para todo mundo. Vai dar ruim para quem faz, vai dar ruim para o rebanho, e aí vai envergonhar a obra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Queridíssimo e eterno Deus, como aqui, Deus querido, foi falado que a dificuldade de apacentar não está diretamente voltada ao sofrimento, ó Deus, do pastor, do líder, mas a dificuldade, meu querido, está
da forma como ele se relaciona com o rebanho, a forma como ele lida com o rebanho, a forma como ele lida a igreja de Deus. Essa é a dificuldade, Senhor. A dificuldade maior de todas é essa, porque não seremos cobrados, nenhum pastor, nenhum líder vai ser cobrado porque ele ficou sofrendo. Não. Nenhum líder vai ser cobrado, na verdade, porque o coração quase parou por causa de alguém. Nenhum líder vai ser cobrado porque ele era solitário. Não, ele vai ser cobrado pela forma como está lidando com o rebanho que vai colocar em sua mão para cuidar do rebanho. É Deus, e não é dele, não é nosso. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Orienta o teu povo, orienta a tua igreja. Senhor, começa a filtrar desde já, começa a trabalhar desde já, em nome de Jesus de Nazaré, porque diz a tua palavra, já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Esse começa por nós. Qual será o fim daquele que desobedece a palavra do Senhor? Esse é o justo, dificilmente se salva. Onde comparecerá o ímpio e o pecador? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, 16, 18. Essa é a palavra. Então começa a trabalhar, começa a filtrar, começa a orientar, começa a ensinar. Ó Deus, que Deus amado, tirando tudo que atrapalha, tudo que impede, jogando por terra todo mal, pelo poder, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Aleluia, glórias a Deus.